Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo jóia? Como é que passaram o final de semana? Beleza? Bom, então hoje nós estaremos entrando na parte de ácidos, né? Estamos no caderno 7, página 196, módulos 41 e 42 que iremos trabalhar hoje. Ok? Então, partiu. Bom, gente, hoje nós estaremos estudando, ou melhor, dando continuidade, né? Dando continuidade aí a classificação dos ácidos. Nós já vimos ácidos, o que são ácidos, né? E hoje nós estaremos classificando esses ácidos em toda a sua plenitude, tá certo? O primeiro item a ser classificado é quanto ao número de hidrogênios que são quebrados pela água. Eles são conhecidos como hidrogênios ionizáveis. Então, por exemplo, aqui nós temos uma molécula de HCl. Molécula de HCl. Essa molécula de HCl, ela pode ser quebrada pela molécula de água, e esse H aqui ele pode vir para a água formando o H3O. E o Cl, por sua vez, fica separado. Como ele só tem um hidrogênio para fazer isso, a gente classifica esse ácido como monoácido ou monoprótico. Se eu tiver dois hidrogênios para fazer isso, olha lá, dois hidrogênios, foram dois hidrogênios para cá. Eu vou dizer que eu tenho um diácido ou diprótico. Se eu tiver três hidrogênios a serem quebrados pela molécula de água, aí, ó, eu direi que eu tenho um triácido ou um triprótico. Então, a molécula de água quebrou os três hidrogênios que existiam na molécula de ácido fosfórico, tá? Um tetrácido ou tetraprótico é quando o ácido tem 4 hidrogênios. Então, 4 hidrogênios aqui ionizáveis, tá? Desses 4 hidrogênios ionizáveis, ele quebra. Então, ele vai formar lá, vai se juntar com a água e vai formar isso daqui, ó lá. Se junta com a água e forma 4H3O. Então, eu digo que esse ácido aqui, ele quebrou 4 vezes. Ele é um tetrácido ou tetraprótico, tá? Fica cátion de um lado, ânion do outro. Pronto, isso é ionizar. Bom, gente, existem exceções à regra, tá? Há um exemplo disso, é o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Então, pegando primeiro o ácido fosforoso, olha, essa é a molécula de ácido fosforoso, tá? H3PO3. É o primeiro exemplo, ácido fosforoso. O ácido fosforoso, ele possui dois hidrogênios, somente dois hidrogênios ionizáveis. Esse hidrogênio aqui é ionizável? Não, ele não é ionizável. Então, você conta só os hidrogênios que são ionizáveis, ou seja, o que estiver ligado ao oxigênio que pode ser quebrado. Esse daqui não está ligado com oxigênio. Então, ele tem 3 hidrogênios, somente 2 são ionizáveis. Certo? Então, isso é uma exceção. Tá? É o H3PO3, porém só tem 2 ligados diretamente ao oxigênio na forma estrutural. Então, é a primeira opção, a primeira exceção. A segunda exceção é o ácido hipofosforoso. Ele só tem um hidrogênio ionizável. Por quê? Como é um ácido oxigenado, é o hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? E ele só tem esse caso aqui. Então, ele só tem um hidrogênio ionizável. Esse hidrogênio aqui não é ionizável e nem esse é ionizável. Então, ele só tem um. E só tem o que estiver ligado a quem? Ao oxigênio. Tá? Então, eu só vou conseguir quebrar onde eu estou aqui. Ó. A quebra vai ser aqui. Ó. Só vou quebrar. Aqui eu não consigo quebrar nem aqui, nem aqui.
Só vou quebrar aqui, ó. Todas as vezes que o ácido for oxigenado, você tem que ver se o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio. Se estiver, esse hidrogênio aí vai ser quebrado, tá bom? Nós poderíamos classificar um ácido quanto à presença de oxigênio ou não. Sem oxigênio é conhecido como hidrácido. Sem oxigênio, hidrácido. Hidrácidos. Tá aí. Hidrácidos. Com oxigênio, oxiácidos, oxiácidos. Ácido sem oxigênio, hidrácido. Com oxigênio, oxiácidos. Eu poderia classificá-los também quanto à força. Ué, professor, força? Como que... É o que queima? Não, não é. É o que ioniza, é o que dissolve melhor em água. Tem ácido que dissolve melhor que outros, tá? Então, isso é feito através de uma fórmula. É uma formulinha para determinar o grau de ionização desse ácido. Então, a formulinha é assim, ó, alfa é igual. Estou escrevendo com o mouse, número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas total, ou pelo número total de moléculas, que fica melhor. E o que vem a ser isso? Número total de moléculas. Número total de moléculas, moçada, são as moléculas que são quebradas, o hidrogênio é quebrado, e as que não são quebradas. Eu junto tudo aí. O que der o valor aqui, eu multiplico por 100. Aí então, se for igual ou maior que 50% ionizado, é forte. Se ficar entre 5% e 50%, é moderado. Se ficar abaixo de 5%, é fraco. Tá? Então, essa é a classificação que nós temos para a força de um ácido. Não é pelo ácido que queime a pessoa. É um ácido forte, vai me queimar, tal. Não é nada disso. Pela possibilidade de dissolver em água. Quanto mais solúvel em água, mais forte é o ácido, tá? Então, existem alguns outros... E tem outra maneira de descobrir? Tem. Sem precisar fazer conta? Tem. Um cientista, um químico famosérrimo, tem inclusive 2 prêmios Nobel, o primeiro, um de química e depois o prêmio Nobel da Paz. Um americano chamado, professor universitário chamado Linus Carl Pauling, ou simplesmente Linus Pauling. Ele conseguiu fazer uma escala de classificação. Por exemplo, para ele, ácido forte é aqueles ácidos que, se eu tiver 1000 moléculas, acima de 500 moléculas são quebradas em água. Tá? Então, ele classifica isso como um ácido forte. Para ele, é esse trio parada dura aqui, ó, da família 7A. HCl, HBr e HI. Todos, presta bastante atenção que aqui já tem um macetinho, ó. Todos são da família 7A. Todos. São hidrácidos por quê? Porque eles não têm oxigênio na molécula. Tá? Moderado. Só tem um hidrácido moderado. É. Quem que é o hidrácido moderado? O HF. O ácido fluorídrico. Ele é o moderado. É o HF. Moderado. Vou passar aqui para você não esquecer. Vamos marcar. E os demais? Fraco. Fala para mim um ácido fraco aí, professor. Você está falando dos demais? Um exemplo aqui, ó. HCN, H2S. Esse é famoso. Esse também é famoso. H2SE e etc. Tá?
são fracos, são hidrácidos fracos. Forte só tem 3, HCl, HBr e HI. Moderado, só o HF. E como que eu sei nos oxiácidos? Nos oxiácidos são fáceis. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, HMNO4, H3BO3, H2SO4 e H3PO4. Então tá aí. Esses são os ácidos oxigenados. Agora, esse daqui é o ácido permangânico. O ácido permangânico, gente, ele é utilizado aí para fazer um sal chamado permanganato de potássio, tá? Quando você reage esse ácido aqui com uma base, ele vai dar um sal chamado permanganato de potássio. Esse permanganato é um comprimidinho que quando a gente tem catapora, a mãe da gente coloca lá numa banheirinha, né? E a gente toma banho na banheirinha para parar a coceira. Então ele tem uma função muito especial. No Lepecide, que é aquele, quem mexe com lavoura sabe o que eu estou falando, aquele spray que a gente faz, que é um bernicida, para não dar berne no gado, né, roxo, tem esse ácido aqui, mas na forma de uma outra substância derivada dele. Tá? Então o que eu faço? Eu pego o número de oxigênio, que são 4, e pego o número de hidrogênio, que são 1. É 1, né? É 1, não é plural, é singular, é 1. Aqui é 3. 3, ele é um ácido considerado muito forte. Ô professor, então ele derrete tudo? Não, ele dissolve muito bem em água. Queimar, todo o ácido queima. Agora vamos pegar aqui o ácido bórico, tem no tênis pé baruel. Né? Olha lá, oxigênio é igual a 3, hidrogênio é igual a 3. Subtraiu, deu 0. 0 é fraco. Ou seja, ele não dissolve muito bem em água, não. Agora vamos pegar o ácido sulfúrico. Todo mundo conhece, tem na bateria de carro, né? É utilizado pela indústria farmacêutica, indústria de tintas e pigmentos, indústria de tecido, indústria de papel e celulose, né? Para fazer o papel sulfúrico sulfite, né? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Subtrair deu 2. 2 é forte. E esse outro aqui? Esse é o que tem nas bebidas do tipo cola, é o conservante. Oxigênio é igual a 4, hidrogênio é igual a 3. Subtraiu deu 1. 1 é o que? Moderado. Moderado. Tá? Então tá aí. Vai desde muito forte até fraco. Na classificação para os oxiácidos. Para os oxiácidos, hein? Tá bem entendido, olha lá. Eu pego o número de oxigênio e retiro pelo número de hidrogênio ionizável. Aí eu vou ter um ácido, tá? Olha lá. Igual a 0 fraco. Igual a 1 moderado. Igual a 2 forte. Aí, ó. Acabamos de fazer. Fraco. Olha lá, 0. Moderado. A diferença é 1. Forte é 2. E muito forte é 3, tá? Eu não coloquei aqui. Então tá aí. Precisa prestar atenção agora na questão desse ácido aqui. Que esse ácido aqui, ele engana a gente. É o ácido carbônico, ou seja, é água com gás. Dá o ácido carbônico. Esse ácido aqui, ele só existe em sistema fechado. Se eu abrir a garrafa de água com gás, o gás vai sair e não vai ficar fixo lá. É um ácido instável. Água com gás é um ácido instável. Tá? Então, para isso, nós temos aqui algumas situações. O que são ácidos fixos e que são ácidos voláteis? Como é que eu sei essa classificação? Essa é muito fácil. Tá? Você vai usar essa regra, até eu coloquei aqui, a regra do 7. Como que é a regra do 7? Vamos pegar aqui, ó. H2, C2, O4.
Vamos somar 4 oxigênio, 2 carbonos, são 6 e 2 hidrogênios. Esse ácido aqui é fixo. Agora vamos pegar esse ácido aqui, HNO3. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. É menos que 7. Então esse ácido aqui, ele evapora. Esse não evapora, esse é fixo. Esse é volátil. Vamos pegar outro aí? Vamos pegar. Esse daqui que tem cheiro de ovo podre. Tá? H2S. Eu tenho 2 hidrogênios mais 1 enxofre. Dá 3. 3 é menor que 7. Volátil. Ele não é fixo. Volátil. Tá? Então a regra é essa. Acima de 7 para cima, fixo, não evapora. De 7 para baixo, evapora. Quer ver um exemplo aqui? Ó? H2SO4 e H2SO3. Vamos somar? Eu tenho 4 oxigênio com 1 enxofre, 5 e 2, 7. 7. Esse é fixo. Vamos pegar o ácido sulfuroso, 3 oxigênios, mais 1 enxofre, 4. Mais 2 hidrogênios, 6. Esse é volátil. A mesma família de ácidos, você tem 2 comportamentos. O que tem de 7 para cima é fixo. Para baixo de 7, volátil. Viu como que é fácil? Então, vamos partir para a mão de obra aí, para os nossos exercícios. Tá? Primeiro exercício. Módulo 41. Bacana esse exercício. Tá? Ele pede para a gente, ele dá esses ácidos aí. Ele dá o ácido hipocloroso, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, o ácido fosfórico, H3PO4, e o ácido perclórico, que é o HClO4. Ele pede para a gente colocar na ordem de força. Então vamos colocar? Então, A. Ordem de força. Vamos lá. HClO, H2SO4, H3PO4, HClO4. Então vamos ver. Ácido oxigenado, vamos lá. O é igual a 1, hidrogênio 1, hidrogênio igual a 1. 0, fraco. Aqui, oxigênio é igual a 4, hidrogênio é igual a 2. 2 é forte. Aqui, oxigênio é igual a 4, hidrogênio é igual a 3. 1, moderado. E aqui, oxigênio igual a 4, hidrogênio é igual a 1. 3, muito forte. Então, como é que eu faço? Ele pede para colocar em ordem crescente. Então, vamos lá. Quem que é o mais forte? O mais fraco, quer dizer, é o HClO. HClO é menor que, vamos ver, que H3PO4, que é moderado, que é maior que H2SO4, que é forte, que é menor que HClO4, muito forte. Então aqui é muito forte, aqui é forte, aqui é moderado e aqui é fraco. Certo? Isso é a A. Ah, mas dá para fazer a A e a B, gente. Dá para fazer a A e a B. A A seria essa e a B dá para fazer aqui, ó. Já fizemos. Aí a B aqui, ó. Essa é a B. Olha a B aqui, ó. Pronto, está feito.
Para descobrir a A, eu tive que fazer a B. Tá? Tá aí. Então, tranquilo, é fácil, não é difícil, tá? Essa continha aí não é difícil. Você tem que subtrair o número de hidrogênio pelo número de oxigênio. E ver. Ele vai de 0 a 3. 0 é fraco, 1 é moderado, 2 é forte, 3 é muito forte. Teve um ano aí que o cara colocou fortíssimo. Isso não existe, hein? É muito forte. Tá? Tudo bem? Bom, moçada, o segundo também é tranquilo, tá? Ele diz assim, ó, se colocarmos 5 vezes 10 a quinta moléculas de H3PO4, ácido fosfórico, em água, podemos notar que somente, olha o que ele está dando a dica aqui, somente 1,35 vezes 10 elevado à quinta moléculas sofrem ionização. O item A, qual é o grau de ionização do H3PO4? Fácil. Faz o alfa. Quanto que sofre ionização? 1,35. Vamos tirar dessa potência? Vai dar 135 mil. Né? 1,35 vezes 10 a quinta é isso. 135 mil. Pelo número de moléculas totais, quanto que é o número de moléculas totais que você colocou aqui? 5 vezes 10 a quinta. 5 vezes 10 a quinta são 500 mil. Pronto. Deixa eu apagar um trechinho aqui, fazer um risquinho menor, né? Vezes 100%. Cortei, 135, o alfa vai ser 0,27 vezes 100%. Então, o alfa é igual a 27%. 27%, esse ácido aqui é fraco, tá? É um ácido fraco aí, ou semiforte, né? Semiforte, que ele varia, semiforte. Ele varia lá, ele fica ali no meio, semiforte, moderado. Fraco é abaixo de 5%. Então tá acima de 5%, ele é semiforte. Vamos colocar aqui semiforte ou moderado pela força, tá? Vamos ver o item B agora. Item B. Pode se classificar? O item B é isso, ó. Semiforte, a classificação dele, ou moderado. Fraco seria abaixo de 5%. Ele está acima de 5 a 50%, é semiforte ou moderado. Tá? O item C, ele é hidrácido? Não. Oxiácido. Por quê? Oxiácido, vírgula. Possui oxigênio na molécula. Ele é binário? Não, ele não é binário, ele é ternário. Por que ternário? Ele tem 3 elementos, ó. Ele tem o H, ele tem o P e ele tem o O. Então vamos colocar lá. Então a resposta aqui, a resposta da D, não, vírgula. Ele é ternário. Possui três elementos. Então vamos fazê-lo aqui. H3PO4. Ou seja, H três elementos.
tá? Tá aí. Ok? Então, fácil, né, gente? Tranquilo, né? Tranquilo, tá? Terceira questão, também ótima. Terceira questão é ótima. Alguns moluscos, para defender dos predadores, liberam diácido. Opa! Diácido. Diácido significa, diácido é que tem dois hidrogênios ionizáveis. Quem tem dois hidrogênios ionizáveis aqui? É o D. O H, por quê? H2SO4. H2SO4 em água produz o quê? 2H aquoso mais SO4 menos 2 menos aquoso. Pronto, ele é um diácido. Diácido, ok? Então a alternativa correta é a alternativa D. Bom, no quarto exercício, então, é mais tranquilo ainda. Ele diz assim, é um exercício extra que ele fala qual desses ácidos é um hidrácido. Hidrácido, como nós vimos, é um ácido sem oxigênio. Um ácido sem oxigênio é um hidrácido. O único hidrácido que nós temos aqui é esse. É o A. Né? O restante todos têm oxigênio. Então, muito fácil essa questão, hein? É uma questão conceitual, mas muito tranquila. Pessoal, é uma questão da Universidade Federal do Ceará, uma questão bacana, uma questão conceitual, que ele dá 4 ácidos. Ele dá o ácido perclórico, ele dá o ácido permangânico, ele dá o ácido fosforoso e ele dá o ácido piroantimônico. Piroantimônico, H4SB2O7. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, eu classifico esses ácidos como? Eu só gostaria de pedir para vocês corrigirem aqui, porque tem um errinho de imprensa, tá? Faça uma correção aqui, ó. Tem um errinho de imprensa aqui, tá? Então, aqui não é 2, aqui é 1. Esse ácido aqui é esse daqui, ó. É HMnO4. Então, o primeiro só tem um hidrogênio, é o monoácido. O segundo, por sua vez, também só tem um hidrogênio. O terceiro é um triácido. E o quarto é um tetrácido. A única que apresenta monoácido, monoácido, triácido e tetrácido é a E. Alternativa E. Então, peço que corrijam aqui, porque é um errinho mesmo. Tá? Aparece lá na hora de montar o material, muitas vezes pode ter ocorrido aí na imprensa, né? Ter esse errinho de imprensa. Tá? Mas tudo ok. Bem tranquilo, uma questão muito bacaninha, por ser uma questão conceitual, ok? Tá aí. Bom, agora nós iremos entrar na nomenclatura. Tá? Nomenclatura também é extremamente fácil. Vocês têm até uma tabelinha, se vocês observarem na apostila, uma tabelinha. Então, nós temos dois grupos de ácidos, os que têm oxigênio e os que não têm oxigênio. Os que não possuem oxigênio, eles são denominados hidrácidos. E os que têm oxigênio, oxiácidos. Então, veja bem, nessa tabelinha é uma tabela de ânion, o ânion formador do ácido. Tá? Por exemplo, eu tenho na tabelinha eu tenho algo assim, ó. Um exemplo, cloreto. Né? Igual ele falou, ânion cloreto. Uma vez carga negativa. Para mim formar, se eu fizer isso daqui, colocar o H na frente, que vai representar o ácido, eu tenho o ácido clorídrico. Ó como que é fácil. É extremamente fácil. Tá? Então, vai pegar o ânion, vai ver se o ânion é monovalente, ou bivalente, ou trivalente.
O ânion normalmente não tem oxigênio, é um hidrácido, tá? Esse hidrácido, a terminação dele é hídrico. É o nome do elemento com a terminação hídrico. Então fica ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido cianídrico, no caso do ânion cianeto, né? Ácido sulfídrico e assim sucessivamente. Ok? O primeiro exemplo aqui que ele dá a formação dos ácidos clorídrico. Então, por exemplo, e do ácido selenídrico. Aqui é menos 2, você sabe, vem 2 para cá. Esse elemento, então, eu daria o nome aqui, ácido, primeiro passo, ácido. O elemento químico é o cloro, então, clor. E a terminação hídrico, porque não tem oxigênio, clorídrico. O segundo é ácido vem do selênio. E aí você termina com hídrico, selenídrico. Como não tem oxigênio, a terminação é hídrico. Tá? Um segundo exemplo. Esse ácido aqui é formado por 3 elementos. O hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Esse íon aqui, CN-, ele é conhecido, se você pegar a tabelinha de vocês aí, ele é monovalente, porque ele tem uma carga negativa. Se ele tivesse 2 cargas negativas, bivalente. Se ele tivesse 3 cargas negativas, trivalente. 4 cargas negativas, tetravalente. Tá? Então, uma carga negativa. Então, você vai colocar um H na frente. Tá? Então, ficaria o quê? Ácido, o quê? Ele é o íon cianeto. Vai virar ácido cianídrico. Vou fazer a terminação em preto aqui. Nídrico. Termina em ico. Ácido cianídrico. Da mesma forma que eu tenho aqui S2-. Esse é o íon sulfeto, como nós vimos no anterior. Sulfeto. Como que eu faço o ácido desse íon? H+. O H é sempre mais que é da família 1A, vocês já viram. Aqui 2-. Então esse 2 vem aqui. Pronto, virou ácido. Como é que ficaria o nome desse ácido? Ácido sul e a terminação fídrico. Sulfídrico, ok? Olha lá, ácido cianídrico, ácido sulfídrico. Se esses ácidos estiverem na forma pura, eles têm um nome de cianeto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, cloreto, por exemplo, isso aqui, forma pura, HCl, ácido clorídrico. Ele será chamado de cloreto de hidrogênio na forma pura, tá? Gasosa. Aí os principais ânions, olha lá, que eu mostrei para vocês. Os ânions monovalentes com uma carga negativa. Aqui eu tenho o ânion oxigenados. Aí. E não oxigenados. Ó. Aqui é não oxigenado. Em azul, não oxigenado. Olha lá. Não oxigenado. Então, quando eles não tiverem oxigênio, tá? Se eles não tiverem oxigênio, vocês viram que a terminação é eto. Sem oxigênio. Com oxigênio, ato, né? O ânion. Esses são os que tem carga -1. O que tem carga -2? Os bivalentes, olha lá.
o que tem carga -3, trivalentes. Isso vocês têm na tabela. Essa tabela vocês têm na apostila. Ok? E os tetravalentes aí. Agora a gente vai para os exercícios. Vamos ver como é que fica. Ele pede para a gente dar nome para os hidrácidos aqui. Como é que eu faço para dar nome aos hidrácidos? É fácil, tá? Muito fácil. Por exemplo, flúor não tem oxigênio, então é ácido terminação hídrico, fluorídrico. É o cloro, ácido clorídrico. Como não tem oxigênio, e ele é monovalente, é só você procurar na tabela lá. BR, ficaria ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. HCN, é aquele caso daquele íon que tem dois átomos diferentes. Então, ácido cianídrico. Ácido sulfídrico. Pronto. Tá aí. Ok? Tranquilo, né? Então, o nome dos ácidos aí, para que vocês tenham. E qualquer dúvida ao vivo vocês tirem. Ok? Não se acanhem de perguntar. Tem que perguntar. Ok? Aí, ele fala assim, dê a fórmula dos ácidos. Bromídrico. Olha, eu vou pegar a tabela lá e vou encontrar naquela tabelinha aqui o brometo. Esse é o íon brometo. Terminou em eto, o ácido vai ser o quê? Bromídrico. Então eu coloco um H na frente, ó. Mais um menos um. Vai ficar ácido bromídrico. Aí eu vou na tabela novamente e faço B. Vou achar lá cloreto. Clorídrico, cloreto. Aí eu vou colocar um H na frente para virar ácido. 1 mais 1 com menos 1 tá certo. Então vai virar o quê? Ácido clorídrico. Você partiu com H na frente, ele vira ácido. Certo? Tá aí também. Muito fácil essa questão e muito legal. Certinho? Então o ânion, você vai na tabelinha e procura. Tem lá, cloreto. E aí é só colocar um H na frente e vira ácido clorídrico.